fica tranquilo que isso não é nenhum pronunciamento do governo federal. É só a abertura do nosso episódio sobre um dos autores mais importantes da história do Brasil, José de Alencar. José de Alencar foi um dos maiores expoentes do romantismo do Brasil, chegando a ser considerado por Machado de Assis o principal representante dessa vertente literária. Durante sua carreira como escritor, Alencar produziu um grande acervo de obras literárias, dentre elas clássicos do romantismo, como O Guarani, Iracema e Senhora. A história de Alencar começa lá em Fortaleza, em 1829. José é uma espécie de Nepo Baby do século XIX. Ele é filho de José Martiniano, governador do Ceará e senador do Império. Desde novo, Alencar esteve muito informado sobre as questões políticas. Quando tinha 10 anos e se mudou para o Rio de Janeiro, criou o hábito de acompanhar seu pai nos encontros políticos. Então, o escritor acabou desenvolvendo uma paixão pela política, que futuramente se tornaria sua profissão. Em 1843, sua família se mudou para São Paulo, e lá ele terminou a escola e começou a cursar Direito na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, principal e mais importante faculdade de direito do país. Alencar sempre foi muito certinho, ele era um aluno exemplar na faculdade. Enquanto seus colegas viviam na boemia, na curtição, ele se afogava em livros. Durante a faculdade, o romancista teve seu primeiro contato com A Moreninha, o livro de Joaquim Macedo que despertaria a sua vontade de se tornar escritor. Então, com 18 anos, ele escreveu seu primeiro romance, Os Contrabandistas, que nunca foi terminado. Nesse mesmo período, Alencar começou a apresentar os primeiros sintomas da doença que o perseguiria até os últimos dias de vida, a tuberculose. Em 1848, Alencar precisou retornar ao Nordeste para acompanhar seu pai, que estava com problemas de saúde. Mas para não parar seus estudos, ele se matricula em uma universidade em Pernambuco, até seu pai se recuperar. Quando retorna para São Paulo, Alencar traz junto dele 2 tesouros na sua bagagem, os esboços de Alma de Lázaro e Ermitão da Glória, 2 romances históricos que só seriam publicados no fim de sua vida. Então, em 1851, quando Alencar concluiu sua faculdade de Direito, retornou ao Rio de Janeiro e começou a trabalhar por lá com a advocacia. Em 1854, Alencar começa a trabalhar no Correio Mercantil, jornal importante do Rio de Janeiro. Como colaborador do veículo, comentava sobre os acontecimentos sociais, as estreias de peças teatrais, os novos livros e as questões políticas da época. Então, em 1855, Alencar dá seu primeiro grande passo na literatura e assume a vaga de gerente e redator-chefe no Diário do Rio, outro jornal relevante onde publicava seus romances em formato de folhetim. Para você, jovem da geração Z que não sabe o que eram ou como funcionavam os folhetins, pode ficar tranquilo que eu vou te explicar. O folhetim foi um gênero literário que surgiu em Paris durante a década de 1830. Ele consistia em, basicamente, utilizar a estrutura dos jornais para publicar escritas literárias em capítulos diários. Ou seja, é como se fosse uma novela em formato de jornal. Todo dia saía um trecho da história em uma coluna. Muitos dos principais romances do século XIX saíram a público nesse formato. O primeiro sucesso de Alencar foi 5 Minutos, um romance que descrevia de maneira precisa o dia a dia, as aflições e os preconceitos da classe média brasileira da época. Após o sucesso de 5 Minutos, Alencar publicou outros livros que foram aclamados pelo público, como A Viuvinha, O Guarani, que fez sucesso estrondoso na época e se tornou um dos maiores best-sellers do século XIX no Brasil. Além disso, O Guarani ganhou uma versão em formato de ópera, escrita pelo compositor Carlos Gomes. O espetáculo estreou em 1870 no Alla Scala de Milão, uma das casas de ópera mais importantes do mundo, e também foi a primeira música a ser transmitida em rádio nacional. Sabe aquela música que apareceu no início desse episódio? Então, é a abertura da ópera O Guarani. Como o formato de folhetim era uma tendência da época, antes de se tornarem livros, todas essas histórias foram contadas primeiro nas páginas dos jornais. Mesmo trabalhando como escritor, Alencar nunca largou a política. Em 1858, ele abandonou o jornalismo para assumir o cargo de chefe da Secretaria de Ministério da Justiça, enquanto dava aula de Direito Mercantil.
Então, em 1860, com a morte de seu pai, Alencar retorna ao Ceará e se candidata a deputado pelo Partido Conservador, sendo reeleito em 4 legislaturas. Durante a sua visita à terra natal, teve contato direto com a lenda de Iracema e ficou encantado e inspirado o suficiente para transformar a história em um livro que se tornaria um dos clássicos do romantismo brasileiro. Em 1865, usando o pseudônimo Erasmo, Alencar publicou Cartas a Erasmo, dirigidas ao imperador, em que discutiu diversas questões políticas da época, como, por exemplo, a abolição da escravatura. As opiniões de Alencar eram consideradas controversas para a época. Defendia um governo forte e propunha uma abolição gradativa da escravatura. Mesmo no auge da carreira política, José de Alencar não abandonou a literatura. Em 1864, casou-se com Georgina, com quem teve 4 filhos. Inclusive, um deles também seguiria carreira de letras, o Mário Alencar. Já doente, José de Alencar fez sua última viagem à Europa em 1876, percorrendo Lisboa, Paris e Londres em busca de melhoras para a sua saúde, mas acabou falecendo no ano seguinte. José de Alencar morreu no Rio de Janeiro no dia 12 de dezembro de 1877, vítima de tuberculose. Ele tinha 48 anos. Por fazer parte do romantismo, as obras de José de Alencar têm um teor nacionalista muito forte. Nos textos, as principais características do Brasil são muito valorizadas, como o terreno, a cultura, o rural e o urbano. Foi a grande figura que criou as condições literárias para a fundação do romance brasileiro. Só isso. Ele tinha em si, como boa parte dos romances, uma espécie de empenho literário, né? De missão literária, que era justamente a de mapear ficcionalmente o país. E foi isso que ele fez. Quando eu disse, logo que a gente começou a entrevista, quando eu disse que o Alencar experimentou vários tipos de linguagem, eu queria dizer com isso que ele experienciou várias formas, várias matérias ficcionais. Tentou fazer a configuração de um romance variado, pensando imaginariamente nos possíveis Brasis com os quais ele se defrontava naquele momento, os quais ele queria fundar, digamos assim, né? Então, ele vai entrar na onda indianista, né, como invenção da nacionalidade através da representação indígena, no romance histórico, no romance vai mapear o mundo urbano, sobretudo, obviamente, carioca, com romances como Lucila, Senhora, Diva e outros. Vai se deslocar para o mundo rural brasileiro, também um pouco pensando, quer dizer, imaginando os vários grotões, os vários interiores do Brasil. Daí ele faz o sertanejo, que na verdade foi um dos últimos romances rurais e que a crítica chama de regionalista. Produz o gaúcho, escreve sertanejo, o tio, Tronco do Ipê, acho que é isso, né? Todos passando no mundo rural brasileiro, ou interior de São Paulo, ou interior do Rio Grande do Sul, ou interior do Ceará, etc. É muito comum, por exemplo, a idealização do índio nas obras de Alencar. Em seus textos, os indígenas se comportam como os personagens europeus medievais da época, porém mantendo as características estéticas e alguns aspectos culturais. Um exemplo disso é o Guarani, em que o personagem principal é indígena e tem as mesmas características dos heróis brancos daquela época, como na seguinte passagem. Peri não era um selvagem,
era um cavaleiro da floresta. Tinha a altivez do fidalgo, a coragem do guerreiro, a lealdade do amigo. Seu amor por Cecília não era ardor bruto do homem das selvas, mas a devoção pura e abnegada dos paladinos medievais. Quando a filha de Dom Antônio caía em perigo, ele não a defendia com furor de uma fera, mas com a serenidade de um herói que sabe que a vida não vale nada sem honra. Falando um pouco sobre Guarani, a obra conta a história de um índio, Peri, que mora em uma casa junta de pessoas brancas. Durante o desenrolar da história, acontecem diversos conflitos, alguns deles com tribos indígenas, e há uma tensão romântica entre Peri e Cecília, filha do nobre português, dono da casa. Peri era o mais valente guerreiro de sua tribo. Cecília era a mais bela flor da terra dos brancos. Entre eles havia um segredo, um mistério que os unia. O amor puro e simples que não conhece diferenças de raça ou condição. Apesar de Alencar ter negado em um livro publicado após sua morte, a história desse livro é bastante similar ao Último dos Moicanos, de James Cooper, que saiu 31 anos antes de O Guarani. O professor de literatura brasileira da Universidade Federal do Paraná, Fernando Gil, destaca o pioneirismo de Alencar e os variados temas e cenários das obras do autor. Outro tema bastante comum nas obras de Alencar é a representação do estilo de vida urbano da época. Em Lucília, por exemplo, o escritor retrata o romance entre uma cortesã carioca e um rapaz do interior, descrevendo a partir dessa trama o estilo de vida dos que moravam no centro urbano do Rio de Janeiro. Lucília era a rainha da noite carioca, envolta em sedas e perfumes, mas sua alma estava presa num mundo de ilusão e solidão. O amor que sentia pelo rapaz do interior era sua única chance de redenção. Essa valorização do território nacional vem da busca por uma identidade própria do Brasil, mas não seria exagero dizer que naquele período o Brasil era a cara da Europa. Nós falávamos o idioma europeu, usávamos roupas de europeu, apesar do calor tropical, e a religião dominante era o catolicismo romano. Portanto, foi buscando ressaltar o que o Brasil tinha de único que os autores românticos, como José de Alencar, buscaram retratar de maneira positiva a história do país e as diferentes culturas que compõem o território nacional. Um exemplo disso é a abertura de Iracema. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia ao nascer do dia, não há terra mais formosa nem mais risonha natureza que a que se estende ao sopé destas serras azuis, banhadas pelo sol do equinócio. Talvez a linguagem das obras de Alencar transforme em sua obra em um bicho de 7 cabeças para alguns leitores. Porém, esse efeito não se restringe apenas a seus textos. O português datado, do século XIX, torna a maioria dos textos feitos nessa época uma experiência complicada para os novos leitores, como o doutor de letras da Universidade Federal do Paraná, Fernando Gil, explica. Um tipo de linguagem que era uma linguagem do século XIX e, num certo sentido, tem alguma espécie de datação literária, no sentido em que, de fato, muitas obras, muitos romances brasileiros do século XIX, e não só do Alencar, tocam um pouco a sensibilidade do leitor contemporâneo, né? Mas isso não é um problema só do Alencar. É um pouco da literatura do século XIX em geral. Mas veja, isso não significa dizer que o Alencar não seja um autor ainda importante para se compreender a literatura brasileira e, mais do que isso, não seja importante para um tipo de formação de leitor, ainda que na escola do ensino médio, é importante se ler Alencar, é importante se ler Visconde de Toné, é importante se ler Joaquim Manuel de Macedo, porque fazem parte de uma memória cultural do país, né, e literária. Agora vamos falar sobre algumas curiosidades na história de José de Alencar. Em 1897,
20 anos após a morte de Alencar, foi inaugurada uma estátua em homenagem a ele no Flamengo, bairro do Rio de Janeiro. E o discurso de inauguração foi proferido por nada mais nada menos que Machado de Assis, destacando a importância do autor para a literatura brasileira. Antes mesmo de entrar no universo da literatura, Alencar se tornou uma figura polêmica. Diretor do Diário do Rio, ele escreveu carta criticando a Confederação dos Tamoios, poema épico escrito por Gonçalves de Magalhães, sob encomenda do próprio imperador Dom Pedro II. Além disso, a novela Senhora, da Rede Globo, foi uma adaptação do romance de Alencar e foi uma das produções que inauguraram o horário das novelas das 6. E aí, você conhecia a história de José de Alencar? Para descobrir um pouco mais das histórias por trás dos grandes escritores do Brasil, siga o perfil do Audiolab aqui no Spotify e também não deixe de curtir esse episódio, para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas interessadas em conhecer melhor a literatura nacional. Ah, e se eu fosse você, eu não perderia o próximo episódio por nada. O próximo escritor é o Machado de Assis, então já pode se preparar, porque o episódio vai vir quente. Este programa é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação da UERJ e faz parte do Radioatividade Especial Rio Capital Mundial do Livro. Produção e apresentação, Leonardo Pulha e Lucas Weitzel. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Edição final, Ramon Lemes.